Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritavam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Meus amados irmãos, este evangelho revela a misericórdia do Pai, a misericórdia de Jesus. E também vai nos ensinar a respeito da fé e da gratidão. É uma passagem bem interessante porque primeiro vai falar da condição destas pessoas. Eram leprosos, e no tempo de Jesus os leprosos eram pessoas marginalizadas, estavam afastadas da sociedade, moravam sempre fora da vila. Então a lepra também, não só a doença física, mas também era vista como um sinal de impureza espiritual. Isso é importante frisar. Por isso eles eram obrigados a viver isolados. E Jesus, passando por aquela região, à distância, porque eles não se aproximavam, eles andavam até tipo com uma espécie de um sininho, um guizo no tornozelo ou no braço, fazendo aquele barulhinho para que ninguém se aproximasse. E eles, à distância, com este ato de fé, reconhece que Jesus tinha poder para curá-los. E mesmo à distância, eles reconhecem que Jesus tinha poder para curá-los. Quantos testemunhos nós recebemos de cura, de milagres, de conversões que o Senhor faz através de toda a evangelização da Canção Nova, através dos meios de comunicação que vai para o satélite, do satélite se espalha pela face da terra, através da TV, da rádio, da internet. Não há distância para o poder de Deus. Não há limites, porque Deus é Deus. E nessa distância eles clamam. E a resposta de Jesus para isso foi muito simples. Foi um simples comando que Jesus dá. Um simples comando, uma ordem. Vão mostrar-se ao sacerdote. Porque era o sacerdote que dava o atestado, digamos assim, né? Da cura. Examinava. Olha, Jesus seguia os processos e as orientações que no Antigo Testamento, no Levítico, propõe para esta situação. E Jesus dá esse comando e sem questionar. O importante neste ponto é que eles não questionaram a Jesus, mas foram. E enquanto iam no caminho, eles foram curados da doença física, da lepra. Mas um deles percebeu que estava sendo curado. E é importante, meus amados irmãos, que neste caminho
que fazemos, nós leprosos também, neste caminho que fazemos com Cristo, nós precisamos o tempo todo reconhecer os feitos do Senhor na nossa vida. Não é só na questão da cura física, não, mas todos os dias o Senhor realiza um milagre salvífico na nossa vida. Todos os dias o Senhor derrama uma bênção. Só pelo fato de levantarmos, abrir os nossos olhos, ver o sol e respirar, já é um grande milagre para que o nosso coração se curve para agradecer a Deus. Que é neste caminho, é o tempo todo, até irmos dessa terra, nós estamos caminhando. E cada passo que nós damos, Deus vai realizando milagres na nossa vida. Principalmente o milagre da conversão. E prestemos atenção, porque muitas vezes, Deus, Ele nos pede para darmos passos de fé, antes de vermos o milagre. Este homem, que era estrangeiro, samaritano, e interessante, Padre Wagner, que os samaritanos com os judeus não se misturavam, mas na doença, na lepra, estavam juntos. Estavam juntos ali, porque Então, tinha que viver isolado, né? É porque assim, os samaritanos foram um povo que misturou-se com os da Samaria, foram um povo que vieram antes, o povo que adentrou aquele país, né, e que tinham matado os judeus, né, tinha provocado a morte dos judeus. Então, era o reino do norte. Então, por isso, eles ficaram inimigos por causa desta situação, né, de sofrimento que houve antes. Então, agora, na doença, nós nos unimos, né? Muitas vezes nós estamos no hospital, né? Hoje a gente que está aí no SUS, né? Você fica unido a muita gente no mesmo quarto, não é assim? Exatamente. Lá tem evangélico, tem protestante, tem espírita, tem todo jeito, né? E até no corredor do hospital, né, Padre? Também, né? Às vezes Deus coloca a gente perto do outro doente, né? Para nos curar juntos, né? Para mostrar que o poder de Deus age em todos quando nós nos buscamos em Deus. As nossas doenças, quando nós buscamos, a primeira graça que aquele homem teve foi curar fisicamente. Eles tiveram, né? A segunda, um só curou o coração. Um só. Curou o coração também, né? Então, a gente não adianta só curar fisicamente. Tem gente que cura fisicamente, mas o coração fica rancoroso, magoado, triste, revoltado, né? Não se aceita, né, aquela situação. E já aquele homem, ele se sentiu curado também o seu coração. Ele sentiu alegria no seu coração, a paz no seu coração, porque ele viu a mão de Deus agindo naquela situação. Então, um coração agradecido, ele não só cura fisicamente, mas também o interior, a sua alma, o seu espírito, seus desejos, sua vontade, né? Deus não quer curar só fisicamente a mim. Isso não é o papel. O maior papel é curar a nossa alma, nosso interior, as nossas tristezas, nossos fracassos, nossas derrotas, né? Porque um homem assim sofre muito, né? Então, hoje, Jesus está mostrando deste homem que vai dizer, o que vai te salvar não é só o seu físico. Deus pede que a gente guarde o corpo, a alma e o espírito. Está lá em Tessalonicenses 5:23. Nós também não podemos desprezar o nosso corpo, fazer dele o que quiser, não. Nem da nosso espírito, né? Porque abastecer com a graça de Deus. Nossa alma precisa das bênçãos de Deus. Mas é necessário que você seja curado por inteiro, porque aí você torna uma pessoa agradecida, feliz, realizada. Graças a Deus, Deus me tirou daquela situação de sofrimento, né? Então é bom que a gente saiba que Deus está querendo curar-nos por inteiro. Não é só uma parte da nossa vida, não é só alguma coisa da nossa vida, mas por inteiro, né? Eu vejo que
quando apresentar o sacerdote, o que aquela pessoa fazia? O sacerdote ia lá, ela passava por uma água purificadora, tomava um banho, rapava todo o pelo do corpo, vestia uma roupa nova. Para dizer, olha, agora você se vestiu de uma roupa nova, agora está revestido da graça, da bênção. Você é um homem livre, você agora não é mais uma pessoa doente, não é mais uma pessoa leprosa, não é uma pessoa que está agora afastado da sua família. Agora você volta para a sua família, volta para a sua casa e vai mostrar para todo mundo que você é um homem curado por Deus. Esta é a alegria dessa situação que Jesus estava mostrando nesse dia de hoje para nós, né? Deus nos quer livre, lavado, santificado, puros, né? Com a veste nova de Deus, né? Se vestir de Deus é colocar uma roupa nova em nós, né? Que bom que a gente vê que o leproso, aquele não foi só a roupa, não foi só a veste, mas também o seu interior, né? Perfeito, Padre. Irmãos que nos acompanham pela Rádio Canção Nova, nós estamos rezando com o Evangelho do dia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Seja muito bem-vindo, ore conosco nesse momento. E confirmando tudo isso que o Padre Wagner veio trazendo, a cura física ela é importante, mas a salvação, meus amados irmãos, que envolve e exige de nós uma resposta de transformação de vida completa do nosso ser, é muito mais importante ainda. E interessante que o número 10 em hebraico é a letra Yud, porque no hebraico letra e número é a mesma coisa. E o significado desta letra, o mistério escondido do Yud, do 10, significa a mão de Deus e a sua intervenção na vida humana, que é o que acontece aqui nesse texto. A intervenção de Deus na vida humana desses leprosos, a intervenção de Deus na vida humana dos filhos e filhas de Deus que estão leprosos no espírito, que estão leprosos no interior, é Jesus Cristo. A intervenção é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, que é Senhor, que veio para derramar sobre nós a sua misericórdia, que veio para nos salvar. Ele é o Salvador. E a atitude desse leproso, essa atitude de fé, ela não pode ser limitada, meus amados irmãos, só no momento do pedido. Não é, Padre? Não é só no momento do pedido. É uma continuidade, né? Porque eu tenho que colocar que cada dia eu estarei na presença de Deus. Porque cada dia nós teremos as nossas tribulações, teremos as nossas dificuldades, teremos as nossas enfermidades, teremos as nossas dores, teremos as nossas angústias. Mas quando eu estou em Deus, eu me tenho este refrigério de alma, né? Tenho essa confiança. Não, se Deus está por mim, quem será contra? Então eu vou vencendo aquelas tribulações, porque eu tenho a esperança fundamentada nesta graça, né? Então a gente não se abate, a gente não desanima, né? A gente sabe, meu irmão está doente. Não, mas tem lá o médico, tem a medicina, tem os remédios, tem também a mão de Deus sobre ele, né? A gente acredita. Eu sempre falava para minha mãe, né? Minha mãe, às vezes, minha irmã ligava, minha mãe está muito doente. Dessa vez eu falei, olha, eu conversei com o Senhor. Enquanto eu estou trabalhando aqui para Ele, que Ele cuida da minha mãe lá. Essa é a troca, né? É verdade. A gente faz uma troca com Deus, né? Muitas vezes eu vi milagres acontecer. Porque, às vezes, quando eu estou celebrando a Eucaristia, eu falo, Senhor, visita esta pessoa. Visita, por favor. Ela precisa que o Senhor visite ela agora. E não tem distância, né, Padre? Não tem. Não tem. Né? Então, quando você está rezando e você pede a visita de Deus para aquela pessoa, ela é automaticamente visitada, né? Deus vai lá olhar, ver o que pode ser feito. Tem Eu coisa, creio.
né? Eu creio. É assim que nós temos que fazer. Aqueles leprosos viram, olha, ali está a glória, ali está a graça, ali está a cura, ali está o milagre, ali está o prodígio de Deus. Vamos até ele, né? E foram e ficaram na distância, porque a distância dizia que, no livro do Levítico, vai dizer disso no 25, que era 7 metros de distância. Que não podia chegar perto, porque ele poderia ser apedrejado pelo outro. Né? Também, se ele chegasse muito perto, o outro podia jogar pedra nele. Então, ele já mantinha uma distância, porque já está machucado. Né? Então, eles gritaram de longe, no mínimo 7 metros. E falaram ao Senhor, estamos aqui. Né? E a graça vem. Quando nós gritamos ao céu, Deus não deixa de nos olhar. Deus não deixa de vir olhar para nós e escutar o nosso clamor e vem em nosso socorro, né? Da melhor forma possível. Meus irmãos, este que voltou para agradecer, reconheceu a fonte da graça que é Deus. Reconheceu a fonte da graça que é Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a fé verdadeira nos impulsiona a confiar plenamente no Senhor, a confiar na sua palavra, mesmo que as circunstâncias que ainda não parece que está mudando ou que talvez vai ficar pior, mas a confiança no Senhor, ela precisa ser inabalável. É um exercício, é esta busca que nós precisamos dar esses passos para que Jesus realize em nós o que precisa ser realizado. Não só a cura física que nós precisamos, mas a mais importante que nós não podemos perder, a salvação de nossas almas. A salvação de nossas almas. E a fonte é o Salvador, Yeshua, o Deus salva. O Deus salva. É interessante que nessa passagem bíblica, a narrativa se inicia, Jesus está em um povoado, e a palavra nos diz, os leprosos foram ao encontro dele. Ali, meu irmão, minha irmã, existia um desejo de mudança e ao mesmo tempo uma certeza que se ele me libertar, se ele me curar desta lepra, verdadeiramente livre eu serei. De uma forma muito concreta, é o convite que o Senhor nos faz nesse momento, que você possa crer e acreditar que se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Vamos cantar, preparando o nosso coração, desejando profundamente sermos tocados e renovados pela presença do Senhor. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mais uma vez, confesse, Cristo. Se Cristo me libertar,